Seja bem-vindo à presença da graça de Deus, porque Jesus está entre nós. Você pode se assentar, por favor. Eu já contei isso aqui em outros momentos, mas sempre temos gente nova e você vai se lembrar. Quando eu era criança ainda, eu morei aqui em Londrina. Eu sou nascido, vamos dizer assim, criado em Maringá, mas eu vim morar em Londrina quando eu tinha 10 anos. E eu vim morar ali na comecei a estudar num colégio chamado Willie Davis, alguns de vocês conhecem. Sempre que eu menciono esse colégio, sempre tem alguém que estudou lá. Mas eu me lembro que aquele momento foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu era muito magrinho, muito franzino, e eu cheguei aqui em Londrina, eu não fui muito bem recebido, sabe, meus irmãos e amigos? Primeiro dia da educação física, eu não sei porquê, nenhuma razão, nunca tinha visto o sujeito, mas enquanto as crianças estavam brincando em frente à área de quadras, de prática ali de educação física, eu fui chegando, as crianças estavam todas para fora, o portão estava trancado, e a hora que eu fui chegando, saiu um grandão do meio da turma, ele me olhou, me agarrou, me bateu no muro e disse assim: aqui você só vai apanhar. Essa foi minha recepção calorosa, muito calorosa, aquele colégio foi muito caloroso para mim. Ali você pode ter ideia de como minha capacidade esportiva foi por terra, porque foi terrível essa minha recepção. Mas o que foi interessante é que ao longo dos meses eu fiz alguns amigos. E eu nunca me esqueci de um amigo, que ele era um mestiço, um japonesinho, truncudinho, japonesinho meio moreno, forte. E ele se tornou muito meu amigo, nós morávamos na mesma rua ali, atrás do colégio Willie Davis, uma rua chamada Araicas, ou Araicás. E a gente morava ali, e ele se tornou meu amigo. E eu me lembro que um dia, jogando handball, tinha um grandão mais uma vez. Grandão é interessante, gente? Esse pessoal grandão, Esse pessoal grandão, vou falar, viu? Tem uns grandões aqui hoje, graças a Deus, todo mundo convertido, Senão a gente se vê mal aqui, viu? O cara também chegou e invocou comigo, e ele fez aquele sinal, assim, atemorizante, terrível. Ele fez assim. Você já recebeu esse sinal alguma vez na sua vida? Numa aula? Marcando um encontro com você depois da escola? O cara fez sinal para mim, do nada. Mas que coisa, esse cara é marcado para apanhar, gente. Aí ele fez esse sinal e invocou comigo ali. E esse meu amigo japonesinho, ele se colocou entre eu e o grandão e disse assim: se você for bater nele, você vai ter que bater em mim primeiro. Irmãos, que alegria ouvir essa frase. Que alegria, viu? O melhor é ter um amigo desse, não é verdade? Quando ele falou isso, puxa, eu peguei força, eu fiquei feliz com Jesus. Com Jesus não, porque eu não conhecia Jesus, mas estava com o meu amigo. Fiquei feliz demais com aquele amigo. O final da história é que aquele camarada não me bateu ali, não bateu depois da aula e nunca mais mexeu comigo. Olha que bênção. Que bênção quando você tem alguém por você. Na verdade, quando você tem alguém por você. Nós estamos refletindo algumas semanas nessa mensagem. Não importa o que, não importa onde. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, Jesus é por você. É isso que nós temos dito. Jesus é por você, Jesus não é contra você. Jesus não está aqui de nenhuma forma para esmagar você, para pisar no seu pescoço, para julgar você, para condenar você. Aliás, Jesus disse isso: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus é por nós, Ele não é contra nós. Se eu fiquei tão feliz naquela minha experiência, com 10, 11 anos ali, de ter um amigo que era por mim, você imagina o quanto eu fiquei feliz ao descobrir que Jesus, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é por mim. Ele é por mim. Ou seja, no meio das batalhas da vida, dos inimigos que todos nós enfrentamos, das lutas, das aflições, das angústias que todos nós passamos, eu tenho alguém que se coloca entre mim e as batalhas, entre mim e as lutas, entre mim e os gigantes dessa vida, e diz assim: eu sou por você, eu sou por você. Jesus é por mim, Jesus é por você. Jesus é por todos aqueles que se voltam para Ele. É por isso que não importa o que você fez, não importa onde, Jesus é por você. E guarde essa frase, porque eu quero voltar nela. Jesus é por você, e nós temos dito aqui nós também, como igreja. Porque se Jesus, que é o cabeça da igreja, é por você, nós que somos o seu corpo nesse mundo, também devemos ser por você. Se Jesus, Ele é por você e não contra você, nós como igreja também somos aqui por você. Nós também estamos aqui para lutar por você, nós também estamos aqui para apoiar você, nós também estamos aqui e vivemos para
realmente sermos a expressão de Jesus na sua vida. Jesus é por você e nós também. Mas algo que eu queria que você pensasse comigo nessa manhã, é que tudo que nós vivemos na nossa sociedade, nossa cultura, tenta ser atrelado à nossa identidade. Há umas 3 semanas eu compartilhei aqui, que algo muito forte é que, muitas vezes, nossa identidade é definida por aquilo que nós fizemos. Ou seja, nossa identidade é definida pelo nosso passado. Muitos de nós sofremos com as nossas dores, com as nossas vergonhas, as nossas culpas, os nossos medos, porque atrelamos aquilo que nós somos com aquilo que nós fizemos no passado. Nós não conseguimos nos desvencilhar do nosso passado, nós não conseguimos deixar o passado no passado. E nós então carregamos rótulos, estigmas, ou o nosso próprio pecado, que faz com que a gente entenda que nós somos aquilo. Que nós somos aquele fracasso, que nós somos aquela derrota, que nós somos aquele erro que nós cometemos, que nós somos aquele pecado gravíssimo que fizemos, então nós somos aquilo. Muitas pessoas não conseguem se desvencilhar do seu passado e viver uma nova identidade, entender quem realmente somos. Na verdade, a Bíblia toda diz que a nossa identidade não deve ser atrelada nem ao nosso passado, nem às coisas que nós fizemos, e nem às coisas que as pessoas dizem a nosso respeito. E nem mesmo as coisas que nós pensamos a nosso respeito, mas sim que a nossa identidade está fundamentada e deve ser vivida com base naquilo que Deus diz a nosso respeito. E algo que Deus diz é que você é amado, e que se você abrir o seu coração para esse amor, nele você é perdoado, você é restaurado, você recebe uma nova identidade, e essa identidade é de filho e filha de Deus. Que você agora não é aquele rótulo do fracasso, não é o que você fez, não é o seu passado, mas você é filho e filha de Deus através do amor de Jesus manifesto na cruz. Agora, algo que nós vivemos nos nossos dias é que nós não só temos fortemente a nossa identidade atrelada ao nosso passado ou aquilo que nós fizemos, mas também hoje nós temos a nossa identidade atrelada àquilo que nós pensamos, às opiniões que exercemos, ao grupo que apoiamos. Ou seja, a nossa sociedade, a nossa cultura está tão doente, que você começa a ser rotulado, estigmatizado por aquilo que você pensa, pelas suas opiniões. Então, ou nós somos da direita, ou nós somos da esquerda, ou nós somos da ideologia A, B ou C. E as pessoas na nossa sociedade começam a ser distinguidas, ou identificadas por aquilo que elas pensam, por aquilo que são as suas opiniões. Muitas vezes, as brigas que acontecem nas famílias ou nas mídias sociais, elas são exatamente decorrentes disso. Nós não brigamos tanto por convicção das verdades que nós estamos defendendo, mas muito mais, porque a nossa identidade está atrelada àquilo. Nós somos definidos por aquilo que nós pensamos. Muitos de nós, hoje na nossa sociedade, nós somos definidos pelas organizações que apoiamos, pelas causas que nós apoiamos. Isso tem sido muito ruim, porque se divide. A sociedade está dividida. A sociedade, as famílias estão divididas, a sociedade está adoecida. Nós não pegamos mais aqueles pontos que nos unem, o ponto que temos em comum. Não, nós nos fragilizamos porque nós pegamos um único ponto que a pessoa não concorda com a gente, então a gente elimina essa pessoa da nossa agenda. Nós estamos na geração do cancelamento. Cancelamos as pessoas nas mídias sociais, riscamos as pessoas da nossa história, simplesmente porque elas discordam da gente em algum ponto. Como se pessoas que defendem uma ideologia e a outra defende outra, não pudessem viver comumente buscando o bem comum, aquilo que as une. Nós deveríamos estar unindo capacidades e competências, mas nós estamos separados porque recebemos estigmas, rótulos, e temos a nossa identidade atrelada àquilo que nós pensamos, e isso é muito ruim. Isso é profundamente ruim. Eu estou falando aqui sobre essa questão de identidade porque isso afeta a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa identidade deve ser definida por Ele, que a gente deve viver com base no que Ele afirma a nosso respeito, é o valor que Ele nos confere, e não pela influência da nossa cultura. Você identifica isso, irmão? Quantos de nós aqui tivemos brigas nos grupos da família de WhatsApp? Porque um membro da família era de um lado, ou do outro, por exemplo, a respeito da política, ou nas questões de raça, ou de cor, ou de opção sexual, seja o que for. Então nós estamos divididos, e estamos adoecidos,
Porque a nossa identidade está atrelada àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente está entendendo certo. Muitas vezes é uma opinião simplesmente que nós temos, e nossa identidade está tão atrelada a isso que nós brigamos, nós discutimos, nós cancelamos as pessoas, nós riscamos as pessoas da nossa vida, porque a nossa identidade não pode ser de nenhuma forma importunada. Você já viu isso? Às vezes há pessoas que concordam 90% com você, discordam 10%, e porque elas discordam 10%, você já acha que elas não são por você, elas são contra você. Você já acha que elas não prestam para serem seus amigos ou familiares, porque elas não são por você, elas são contra você. Mesmo que o que elas estão discordando a você é mínimo, mesmo que aquilo que elas estão discordando da gente é algo pequeno, comparado a tudo que nos une, a tudo que nós somos e temos em comum. É interessante, nós somos levados a pensar que as nossas identidades são encontradas em nossas causas, no tipo, como eu já mencionei aqui, de organizações, ideologias ou partidos que nós apoiamos ou nos colocamos em oposição a eles. Vivemos dias em que somos definidos em relação às causas ou pessoas que apoiamos ou que somos contrários, e aí nós vivemos um caos como sociedade. E talvez você pense assim, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque isso está muito dentro da nossa cultura e muito dentro de nós. Eu queria mencionar aqui um autor chamado Thomas Merton. Thomas Merton foi um monge católico. Ele morreu em 1968, num acidente, morreu eletrocutado num hotel lá na Ásia, uma coisa muito interessante, mas ele era um baita escritor. E o Thomas Merton, mais de 60 anos atrás, ele falava de algumas coisas que são extremamente atuais. E ele tem uma citação no seu livro, que é o livro Nova Semente de Contemplação, que ele diz o seguinte, ele fala, uma característica da teologia moral do mal é o exagero em todas as distinções, escute o que ele está falando, entre isso e aquilo, entre o bom e o mal, certo e errado, e essas distinções se tornam divisões irredutíveis, um exagero. Como eu disse, às vezes a pessoa discorda um ponto com a gente exagera o ponto que ela discorda, e a gente minimiza os pontos em comum. Há um exagero, ele fala que isso é uma teologia moral do mal. Na teologia moral do mal, o importante é estar absolutamente certo e provar que todos os demais estão absolutamente errados. É assim que as pessoas vivem, não, eu estou totalmente certo e todos estão errados. Ele diz assim, e isso não exatamente promove a unidade entre os homens, porque isso significa que cada um quer estar absolutamente certo em si mesmo, e com o propósito de provar que está certo, eles têm que punir e eliminar aqueles que estão errados. Não é isso que a gente vive na nossa cultura? Esse cara está falando de cancelamento digital 60 anos atrás, quando isso nem poderia ser uma possibilidade, nem era possibilidade, nem existia. Esse cara está falando de como a nossa cultura é tão doente, que se divide e pune aqueles que pensam diferentes. Que coisa! Eu fiquei estarrecido ano passado quando o jogador de vôlei da seleção brasileira fez um comentário sobre um desenho do Superman, queria sair, ele fez um comentário que é a opinião dele, simplesmente uma opinião, mas ele foi banido do time de vôlei, foi banido da seleção. Como é que pode? Nós estamos parecendo que estamos na Idade Média, irmãos, da Inquisição, que colocava fogo nas bruxas, nos feiticeiros, sem critérios, sem julgamentos justos. Nós exageramos o que as pessoas discordam e as pessoas não têm mais direito a ter uma opinião, simplesmente a expressar o que pensam. Na verdade, hoje todo mundo tem direito a expressar o que pensa, mas nós não queremos ouvir o que o outro tem a dizer. Nós estamos numa cultura adoecida e Thomas Merton falando disso mais de 60 anos atrás. Ele fala assim, nós nunca vimos a única verdade que nos ajudaria a começar a resolver nossos problemas éticos e políticos. E sabe qual é essa verdade? É que todos nós estamos mais ou menos errados, todos nós estamos em falta, todos somos limitados e restringidos por nossos motivos variados, por nosso auto-engano, por nossa cobiça, por nossa autojustiça e nossa tendência à agressividade e à hipocrisia. Todos nós somos assim, e aí nós queremos ficar dando lição de moral a todo mundo e estabelecendo nossa forma de pensar para todo mundo. E nós queremos então eliminar as pessoas dos nossos relacionamentos e bani-las do nosso círculo, porque elas pensam diferente da gente. Quando nós olhamos para a Bíblia, não é assim, irmão. Quando nós olhamos a forma que Jesus agiu, não foi assim. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, não é assim
que uma pessoa que entende a sua condição diante de Deus age. Na verdade, o que Thomas Merton está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: todos nós não estamos completamente certos, nós não somos donos da verdade, nós temos faltas, nós temos prejuízo nas nossas formas de julgamento, nós não entendemos todas as coisas, nós temos sensos de autojustiça e de autojustificação que comprometem tudo, nós temos motivos egoístas dentro de nós somos sujeitos à hipocrisia, e aí nós queremos agir assim, dessa forma, e ainda atrelar a nossa identidade àquilo que nós defendemos. Por isso nós vivemos dias tão difíceis, irmãos, tão difíceis. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todos estamos na mesma condição. A Bíblia não fica rotulando você por isso, aquilo outro. Não, ela diz, sabe o seguinte? Todos somos pecadores. Todos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A Bíblia sabe o que ela diz? Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos carecemos da graça. A Bíblia nos coloca em pé de igualdade, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos fomos afetados pela entrada do pecado nesse mundo, e todos carecemos de um Senhor e Salvador na nossa vida, que é Jesus, e é por isso que Ele veio em carne, dividiu a história da humanidade, morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, venceu o poder da morte, das trevas e do mal, exatamente para fazer de todos uma única família de filhos semelhantes a Ele, filhos e filhas de Deus, com uma nova identidade, onde essas coisas não nos distinguem mais, onde essas coisas não nos separam mais. Por quê? Porque nós temos uma unidade fundamental, porque nós temos algo que nos une, que é superior a qualquer coisa que poderia nos dividir, que é o amor de Deus manifesto na cruz de Jesus. Nós temos uma fé, uma verdade pela qual vivemos, é por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por Ele, e quando nós amamos Jesus, o nosso amor, o que nos une é o amor que temos por Jesus. E as coisas que nos separam, nossas opiniões diferentes sobre futebol, política ou qualquer outra coisa que a gente nunca pode conversar, meus irmãos, a gente não pode conversar sobre 3 coisas qualquer: religião, futebol e política. E todo mundo sobre religião, futebol e política. Não podemos discutir, mas todo mundo discute isso. Agora, essas coisas vão nos dividir? Não quando nós entendemos a nossa condição como seres humanos, e deixamos de viver essa importunação da nossa cultura, de uma cultura adoecida, uma cultura dividida, uma cultura que não tem nenhuma forma a origem no amor e na graça de Deus. Talvez você pense assim, mas por que o pastor está falando sobre isso hoje? Sabe por quê? Porque eu quero que você pense na frase: Jesus é por você. Jesus é por você. É que nós estamos numa cultura tão adoecida, que quando alguém diz assim, eu sou por você, a gente pensa que essa pessoa, então ela vai concordar 100% com tudo que a gente faz, 100% com as nossas opiniões, 100% com as nossas crenças, e que então ela realmente não pode discordar em nenhum único ponto da gente. Que ser por mim significa que ela está fechada comigo e ela não pode pensar diferente de mim. A gente pensa isso hoje na nossa sociedade, e a gente muitas vezes quer atrelar isso a Jesus. Então, quando eu tenho que levar você a pensar nessa frase que temos usado aqui, Jesus é por você. Porque corremos o risco então de pensar assim, puxa, se Jesus é por mim, significa então que não importa o que eu penso, não importa meu comportamento, não importa a minha prática, de que Jesus estará 100% me apoiando, me encorajando e realmente me dando forças para continuar no meu caminho. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. Eu quero dizer para você, quando a gente está usando essa frase, Jesus é por você, que você precisa entender por que Jesus é por você. Qual a razão em que Jesus é por você. E aí eu queria levar você a pensar comigo, com base no tema da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Jesus é por você, na promoção da verdadeira liberdade na sua vida. E eu peço que você me acompanhe mais um pouco, que você reflita comigo. Não pare de me acompanhar aqui, para você entender onde eu quero chegar. A verdadeira liberdade. A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Observe essas palavras que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja na Galácia, aos Gálatas. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Obviamente, Paulo, no contexto aqui, está falando contra os judaizantes, os judeus que queriam
que aqueles que eram salvos pela graça e o amor de Jesus se colocassem debaixo do jugo da lei, do peso da lei, que vivessem a religiosidade. Esses judeus achavam que a única forma da gente guardar a lei moral seria justamente através de um jugo da lei, através do legalismo, através do esforço humano. E Paulo está dizendo, não foi para isso que Jesus veio, não foi para isso que Jesus morreu por você na cruz. Jesus morreu para que você tivesse a verdadeira liberdade, inclusive a liberdade de não ser obrigado a viver debaixo da lei. E Paulo diz aos romanos, nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça de Deus, a graça que nos alcançou. Isso aqui é algo fundamental nas Escrituras Sagradas, irmãos, no Novo Testamento, na obra de Jesus. Jesus, ele veio para trazer liberdade. É por isso que ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e depois no 36, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade vos libertará. Gente, isso aqui não é slogan político. A verdade vos libertará não é slogan político. A verdade libertará é a palavra de Jesus. E quem é a verdade? É Jesus, é a pessoa de Jesus. Não é uma ideologia política que liberta, é a pessoa de Cristo, é Jesus que liberta as pessoas, porque realmente Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E o que Jesus veio assegurar é que nós vivêssemos nessa liberdade. Por isso o apóstolo Paulo escreve toda essa carta, para dizer aos irmãos aos Gálatas da Galácia, dizendo assim, não se coloquem debaixo de novo de jugo de escravidão. Não, Jesus fez uma obra de liberdade para vocês, de libertação. Não se coloquem debaixo do jugo da escravidão. Talvez a pergunta aqui é, o que Cristo nos libertou? Bom, eu já mencionei o contexto aqui é de vivermos uma vida religiosa, debaixo de um fardo, de um peso de lei, é que nós devemos viver o que Deus tem para nós com base no nosso esforço. Mas Jesus também veio nos libertar dos hábitos destrutivos. Jesus veio nos libertar dos nossos pecados. Jesus veio nos libertar dos nossos traumas, dos nossos rótulos, dos nossos estigmas. Na verdade, Jesus veio nos libertar de tudo aquilo que nos impede de viver com Deus e a vida que Ele nos oferece em seu amor e graça. Então, quando nós dizemos aqui que Jesus é por você, é que Jesus é por você mesmo. Jesus é por você, a favor de você, tudo aquilo que promove essa liberdade na sua vida. Jesus é a favor de você. Paulo, quando ele diz aqui, portanto, permaneçam firmes, significa que nós devemos permanecer firmes e lutar contra tudo que vem tirar essa liberdade, que vem nos roubar essa liberdade conquistada com o precioso sangue de Jesus, com um preço tão alto. Agora observe, nós temos que permanecer firmes e lutar não contra as pessoas, não é contra a cultura, nós temos que lutar contra aquilo que está dentro de nós mesmos. Nós temos que lutar dentro de nós, para não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão. E nós confundimos que nós temos que lutar contra as pessoas. Jesus mesmo diz, é do coração que procedem os maus desígnios, é do coração que procedem as impurezas, aquilo que nos separa, irmãos. O problema não está no outro, o problema está em mim, o problema está em você. Se cada pessoa olhasse para dentro de si, lutasse contra as coisas que aprisionam a si mesmas, nós não teríamos uma sociedade tão doente, tão fragmentada e tão dividida. Nós não teríamos vidas tão, irmãos, tão atormentadas pelo sofrimento nos relacionamentos. Jesus está dizendo, na verdade a Bíblia está dizendo que Jesus conquistou um preço de liberdade, e Ele nos livrou de uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, de uma vida aprisionada a coisas fúteis, que acabam por nos separar de Deus. Esse jugo de escravidão aqui é uma metáfora usada por Jesus e por Paulo, que nós devemos considerar em nossos dias. Ele nos libertou, sobretudo, de uma natureza pecaminosa, a tendência humana de viver com os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças, os seus próprios anseios e paixões. Jesus nos libertou da natureza centrada nesses desejos e paixões que acabam nos escravizando e nos colocando longe de Deus. Aliás, irmãos e amigos, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos impede de viver o que é bom, reto e verdadeiro em sua presença. E nós fomos livres em Jesus dessa tendência natural, dessa natureza pecaminosa que nos afasta dele. Agora, o que é essa tendência humana natural de vivermos com base nos nossos desejos, para satisfazer as nossas paixões, o que isso gera dentro de nós? É aí que eu queria, se você quer abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia no smartphone aí, que você abrisse no texto de Gálatas 5 ainda, mas nos versos 19 a 21. Eu quero falar com você o que essa natureza humana gera dentro de nós.
e acaba gerando também no nosso comportamento. O que o apóstolo Paulo diz a respeito dessa natureza que Jesus veio nos libertar? Olha o que ela produz a partir do verso 19, Paulo diz assim: as obras da carne são manifestas. Carne é essa natureza humana, que todos nós temos, porque somos humanos. Essa natureza pecaminosa que está dentro de cada ser humano. O que isso produz? Observe a lista que Paulo diz aqui, ele fala imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, porque elas não pertencem ao reino de Deus. Agora olha essa lista aqui, por favor, preste atenção nessas palavras. Será que elas descrevem a nossa sociedade? Será que elas não descrevem a nossa cultura? O pior, será que elas não descrevem o nosso ambiente familiar, muitas vezes? Elas não descrevem a nossa própria vida? Porque isso aqui é o que o ser humano vai produzir sempre. Um ser humano sem ter sido conquistado pelo amor de Jesus vai produzir isso aqui. Todo ser humano é uma fábrica disso aqui. É isso que a nossa natureza humana vai produzir. É por isso que não importa a ideologia, partido político, não importa necessariamente o nível de educação, as pessoas sem a liberdade de Cristo vão produzir isso aqui. Vão produzir. Algumas semanas atrás eu comentei aqui de conversar com um camarada que conhece bem boca de fumo e traficante. Ele está falando quantos médicos muito bem educados na nossa cidade estão lá na boca de fumo comprando cocaína. Ontem ainda vi uma reportagem de um médico que atropelou, completamente embriagado, duas mulheres que estavam sentadas num banco de praça, lá em Minas Gerais. Pessoas super educadas, mas pessoas que vão produzir o quê? Isso. Porque não importa o nível de educação, de cultura que a pessoa tenha, ser humano, sem a liberdade conquistada por Jesus na cruz, vai produzir isso aqui. Não importa necessariamente o berço que você teve, não importa o quanto você é esforçado, nós vamos produzir isso aqui. É isso que Paulo está dizendo, ele está falando de coisas semelhantes a essas. Semelhantes a essas. Para pensar um pouquinho nessa lista aqui. Os 3 primeiros itens diz respeito à sensualidade. Os 3 primeiros itens falam aqui de imoralidade sexual, de impureza, de libertinagem. São pecados ligados à área sexual. Nossa sociedade vive isso. A gente vive isso. Aí ele fala aqui de idolatria e feitiçaria, que eram coisas muito presentes na geração de Paulo, na época de Paulo, e que estavam realmente atreladas. A promiscuidade sexual estava atrelada com a idolatria, porque nos templos pagãos as pessoas iam adorar a Deus com as sacerdotisas, os deuses, iriam adorar com a prostituição cultual. Então isso tudo está muito atrelado aqui dentro da geração de Paulo. Idolatria e feitiçaria, questões espirituais ligadas à promiscuidade sexual. Aí ele vai falar de 8 coisas bem presentes na nossa sociedade, na questão das relações sociais: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Para pensar o que a gente está vivendo? Para pensar o que a gente vive? Nós somos uma sociedade dividida, cheia de facções. Eu não estou falando só das facções criminosas, as facções que a gente chama de criminosas no Brasil, facções de todos os jeitos, pela cor da pele, pela identidade sexual, por tudo, facções religiosas, nós temos facções de todos os jeitos na nossa cultura, porque a cultura humana vai produzir isso aqui. Ele está falando de 8 coisas, irmãos. Tem ódio na nossa cultura? Tem discurso de ódio, discórdia, ciúmes. As mídias sociais, o Instagram, tem o lado positivo de você compartilhar coisas, como a gente compartilha o Evangelho através das mídias sociais, mas gera tantos ciúmes, tanta inveja. Tem gente que acorda bem o dia, puxa, que dia bonito, ensolarado, ó Deus, como o Senhor me fez bem, obrigado, Senhor, pela tua presença. Aí olha o Instagram de alguém, que raiva, essa pessoa está viajando lá na Europa. Eu não saí aqui de Cambé, de Londrina, de Biporã. Que raiva! Uma inveja santa, não tem nada de santo na inveja, irmão. Aí você vai para a garagem, está com o seu carrinho pago, IPVA quitado, carro do ano de 2002, está com o carrinho do ano ali, tranquilo,
Aí você abre o Instagram, o cara acabou de tirar a última Mercedes. Não é o Mercedes 1113 quando eu era criança, não. Alguém lembra do Mercedes 1113? Não posso nem fazer essa piada, que a maior parte aqui nem conhece. Sabe o que é um Mercedes 1113? Aí você olha o carro que o cara está andando, você fala, mas é uma desgraça. Você acha que a nossa cultura vive isso aqui? Ciúmes, inveja? Ciúmes, inveja? Você estava quase agradecendo pelo marido que você tem, quando você olhou o Instagram e viu o cara que a tua amiga está namorando. Deixa para lá. Isso que a sociedade vive. Aí fala aqui de embriaguez, orgias, coisas semelhantes. A gente nem precisa ficar... Essa lista de Paulo não é uma lista final, gente, fiz uma lista completa para vocês. Não, isso aqui é só o início do que a humanidade produz. Agora pensa comigo aqui. São essas coisas que a nossa cultura incentiva você. Elas motivam você. Paulo está falando que isso aqui vai aprisionar você, que isso aqui vai destruir você, que isso aqui vai te afastar de Deus. Mas são exatamente essas coisas que a cultura promove. Na nossa cultura não é isso, sexo livre? Começou lá na década de 60, a Revolução Industrial, Revolução Sexual, década de 60 do século passado, é tão difícil falar isso já, século passado, irmãos. Essa revolução sexual, não, transa com quem você quer, na hora que você quiser. E aí você que já viveu isso, você sabe como isso destruiu muitas vezes a beleza da sexualidade da sua vida. Eu conheço homens e mulheres que não se realizam sexualmente porque não conseguem deixar de comparar o cônjuge que tem com os parceiros e parceiras, tantos que foram na sua própria vida. Eu conheço gente que não tem mais a capacidade de viver uma vida sexual naquilo que é a realidade do sexo dentro de um casamento, na vida afetiva, num relacionamento a dois, exatamente por conta de tantas experiências ruins que tiveram através do sexo. E quantas pessoas estão escravas da pornografia? Quando ainda eu era pastor em Maringá, eu encontrei um homem, atendi esse homem por várias vezes, um homem que perdeu a sua empresa por conta da pornografia, porque ele não conseguia mais trabalhar. Quando pegaram o computador desse homem na sua empresa, na época, hoje é muito fácil porque está tudo na nuvem, mas naquela época não, ele tinha disquetes, com milhares e milhares de imagens de pornografia, inclusive pornografia infantil. E ele não conseguia trabalhar, ele perdeu a empresa, ele perdeu o casamento por conta da pornografia. Porque quando você segue a tendência de atender seus desejos e suas paixões, o que vai acontecer é que você vai se tornar uma pessoa escrava daquilo que você se entrega. E isso é na vida de qualquer pessoa. Quantas pessoas hoje casadas que não conseguem construir o prazer sexual com o seu cônjuge, porque estão cheias de imagens de pornografia nas suas mentes, que não conseguem deixar no passado. E esse é o problema da pornografia. A pornografia impregna imagens na sua mente que nunca mais saem. Mas nossos adolescentes e nossos jovens são motivados todos os dias à pornografia, todos os dias à promiscuidade sexual, todos os dias eles são incentivados ao sexo fácil, todos os dias as nossas meninas são motivadas a se entregarem para qualquer cara, todos os dias os nossos meninos são incentivados a se entregarem ao sexo, porque essa é a cultura sem Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós acabamos de ler um texto que a Bíblia diz que Jesus nos conquistou para a liberdade. E que as coisas que a nossa cultura incentiva, que ela nos motiva, nos encoraja a fazer, realmente são isso. Nós somos encorajados a sair do trabalho e ter o nosso happy hour. A gente ir para um barzinho e tomar umas cervejas e tomar umas bebidas com os amigos, porque a gente tem direito. Aliás, a gente trabalha a semana inteira. Sexta-feira é o dia do happy hour. Só que nós não vemos que nós estamos sendo movidos, estamos sendo incentivados, encorajados, muitos podem não chegar, mas muitos vão chegar ao alcoolismo. E por isso nós temos adolescentes e jovens já alcoólatras na nossa geração. E nós não vemos o quanto que aquilo que a cultura incentiva tanto, exatamente para aprisionar, exatamente para escravizar a vida das pessoas. Me diz uma coisa, você acha que as pessoas que vivem isso, elas são mais felizes? Você acha que as pessoas que estão vivendo esse ambiente aqui, elas são mais realizadas? Vocês acham que elas têm paz? Vocês acham que elas estão vivendo a melhor vida possível, que é possível viver nesse mundo?
Seja sincero. Não. Quantos de nós já sofremos nas nossas famílias? Quantos de nós já sofremos na nossa própria carne, na nossa própria vida, exatamente por estarmos escravizados por essas práticas, por essas expressões da nossa natureza humana? Não foi para isso que Jesus nos salvou. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Ironicamente, essas coisas que Paulo menciona aqui, que nos escravizam, são exatamente as coisas que a nossa cultura valoriza e insinuam que nos trazem verdadeira liberdade. Para muita gente, ser livre é isso aqui, ó. Isso aqui é ser livre. Eu poder adorar qualquer Deus, eu poder seguir o egoísmo do meu coração, ter ciúmes de quem eu quiser, ter inveja de quem eu quiser, transar com quem eu quiser, beber todas que eu puder. Isso aqui é verdadeira liberdade. E as pessoas confundem então isso. Porque elas acham então que Deus é um corta-barato, Deus não gosta do que a gente gosta, Deus não gosta daquilo que nos faz feliz. E aí você diz assim, pastor, como que o senhor está dizendo que Jesus é por mim? Se Jesus não gosta disso na minha vida. Jesus ama você. Ele ama tanto você que Ele não quer exatamente que você se prenda a coisas que te escravizam. Nós vemos os pais consagrando os filhos aqui. Tenho certeza que esses pais morreriam por seus filhos. Eu também morreria pelos meus filhos, você morreria pelos seus filhos. Mas me diz uma coisa, você concorda com tudo que eles fazem? Eu tenho certeza que você é 100% pelos seus filhos. Mas me diz uma coisa, você aprova tudo que eles fazem? Se nós somos pais que amamos os nossos filhos, haverão muitas coisas que nós vamos dizer não. Isso eu não concordo, filho. Isso eu não vou deixar você se meter com isso. Desde bebezinho, nós não vamos deixar uma criança brincar com faca. Nós não vamos deixar colocar no dedo na tomada. E nós não vamos deixar entrar pelo caminho da promiscuidade sexual. Nós não vamos deixar entrar pelo caminho da embriaguez. Nós não vamos deixar. Por quê? Porque nós somos 100% por elas. Nós daríamos a nossa vida pelos nossos filhos. E nós vamos fazer o melhor para que eles não se coloquem debaixo desse jugo de escravidão do pecado que a sua carne produz. Isso é ser pai de verdade. O pai de verdade não vai dizer sim para todos os desejos dos seus filhos. Um pai e uma mãe que ama seus filhos não vai dizer sim para todas as ansiedades, todos os seus sonhos, não. Um pai e mãe que amam os seus filhos vão procurar conservar seus filhos num caminho em que eles não serão destruídos pelos seus próprios desejos. Um caminho de verdadeira liberdade. Isso é ser pai e mãe. Aliás, se você tem amigos de verdade, você sabe que amigos de verdade vão discordar de você não para te excluir do seu círculo de relacionamentos, não para cancelar você nas mídias sociais, mas que amigos de verdade vão discordar de você para proteger você. Amigos de verdade vão dizer, não, meu amigo, eu amo você demais para concordar você com esse caminho que você está tomando. Eu amo você demais para dizer que eu apoio você nessa escolha errada que você está fazendo. Isso é amigo de verdade. Isso é pai e mãe de verdade. Chega uma idade que nós não podemos mais obrigar os nossos filhos, não podemos. Mas nós vamos estar ali cheios de amor, mas sempre com a graça de Deus, procurando instruí-los no caminho da verdadeira liberdade. E o que Paulo fala que é esse caminho da verdadeira liberdade? É o fruto do Espírito. Paulo segue esse texto falando que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Nós não precisamos mais da lei moral, nós não precisamos da lei no sentido de religiosa, nós não precisamos guardar a lei do Velho Testamento, não tem lei contra isso. Porque essa vida aqui é a vida de Cristo em nós. Quando Paulo diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é esse tipo de vida que Paulo está se relacionando. Quando nós olhamos para Jesus, que tipo de vida Jesus viveu? Ele viveu essa vida. O que o fruto do Espírito Santo produz na vida de alguém que crê, é exatamente o caráter de Cristo. O que Jesus viveu é isso aqui, ó. Jesus viveu isso. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você viu Jesus perder a cabeça em algum momento? Você viu? Você viu Jesus deixar de agir de amor com amor com alguém? Você viu Jesus deixar de ser bondoso ou amável? Você viu Jesus sem paz? Não. Passou pelas perseguições, ofensas, todo tipo de humilhação, sem perder nenhum momento a paz que ele tinha no Pai, no propósito para o qual ele havia vindo, sem perder nenhum momento o controle das suas emoções, nenhum momento. Mesmo quando questionado, injustamente julgado, nenhum momento Jesus perdeu o controle das suas emoções. Ele viveu o amor. Olha para essa lista aqui agora e me diz o seguinte, você acha que uma pessoa que vive isso aqui,
ela vive melhor ou não? Você acha que uma família onde o fruto do Espírito está presente vive melhor ou não? Você acha que se esse fruto do Espírito estiver presente na nossa sociedade, a nossa sociedade seria melhor ou não? Agora observe aqui uma coisa que às vezes a gente passa despercebido. Paulo falou da obra da carne, aquilo que a carne produz, nossa natureza pecaminosa produz, nós participamos disso. Mas quando ele fala dessas características, dessas virtudes do fruto do Espírito, ele fala que isso é fruto. Não é algo que nós nos esforçamos para produzir, é algo que nós nos rendemos ao Espírito para que o Espírito produza em nós. Você entende isso? Fruto do Espírito não é algo assim, eu não quero de nenhuma forma que você saia daqui nessa manhã dizendo, puxa vida, Senhor, diante de Ti, olha pastor, eu vou sair daqui, eu vou me esforçar então para amar mais as pessoas, eu vou me esforçar aqui para ser mais paciente, eu vou me esforçar aqui para ser mais alegre. Não, por favor, não faça isso. Nosso convite nessa manhã para você, para cada um de nós aqui, que a gente venha se render a Deus, a gente venha colocar o nosso coração diante dEle e dizer assim, Senhor, vem com o Teu Espírito e produz o Teu fruto em mim, vem com o Teu Espírito e produz a vida de Cristo em mim, o caráter de Cristo em mim, vem Senhor, livra-me de mim mesmo, livra-me dos meus desejos, das minhas paixões, livra-me de atrelar a minha identidade àquilo que a cultura valoriza, livra-me Senhor, de viver uma vida em torno de valores tão fúteis e vazios, ao invés de viver a verdadeira vida pela qual o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Livra-me, Senhor. E vem com o Teu Espírito e produz essa vida em mim, produz essa vida no meu coração. Olha para essas duas listas de Paulo. O que significa aqui é que na nossa vida cristã nós devemos ser por uma delas e contra a outra. A vida cristã, Paulo diz aqui que a carne milita contra o Espírito e o Espírito briga com a carne, é um conflito. Então, como cristão, eu vou sempre brigar contra a obra da carne e vou sempre ser a favor do fruto do Espírito em mim, da ação do Espírito. É o produto do Espírito, é a presença do Espírito. Isso significa que, quando a gente diz aqui que Jesus é por você, é que Jesus sempre será por você, para produzir esse fruto na sua vida, para produzir esse fruto no seu coração, para produzir esse fruto na sua família, mas que Jesus será contra tudo aquilo que é obra da carne e que vem trazer você novamente a um jugo de escravidão, que vem aprisionar você em hábitos destrutivos, que vem afastar você da fonte de todo amor e graça que é o próprio Deus. Então, quando nós estamos dizendo que Jesus é por você, sim, Ele é por você, Ele conquistou o preço da sua liberdade na cruz do Calvário, e você pode ser verdadeiramente livre, e você pode ter uma nova identidade, você pode ter um caráter transformado, e você pode ter uma nova vida, sim, porque o Espírito vai habitar no seu coração, e vai inundar você do seu fruto. Jesus é por você, aleluia! Jesus é por você. Agora, Jesus vai ser contra a sua carne, sim. Jesus vai ser contra essa cultura que tenta imprimir sobre você valores que vão te escravidar, sim. Jesus é contra, claro, Ele vai querer proteger como um pai protege os seus filhos. Jesus vai realmente proteger, e é por isso que às vezes a Bíblia diz que Deus mesmo nos repreende. E quando nós éramos repreendidos pelos nossos pais, na hora a gente não gostava, mas nossos pais estavam nos protegendo em amor. Da mesma forma a Bíblia diz que Deus nos ama tanto que há momentos que Ele vai nos repreender, que Ele vai nos puxar realmente a orelha, que Ele vai nos chamar. Por quê? Porque Ele nos ama, não porque Ele é contra a gente, mas porque Ele é nosso favor. Porque Ele está realmente nos protegendo, porque somos tão preciosos e tão valiosos para Ele. A vida de Deus em nós é essa, irmão. Então, novamente, eu venho à pergunta inicial: o que significa a afirmação de que Jesus é por mim? Significa que Jesus incentiva, encoraja e aprova tudo o que eu desejo para construir minha própria felicidade? Significa que Jesus é por mim da mesma forma que a cultura é por mim? Não, absolutamente não, entenda isso. Nós vemos que na Bíblia que Jesus é por nós, mas também Ele é contra nós. Ele é por nós no sentido da verdadeira liberdade e de uma vida de bênção e paz, naquilo que é reto, justo e que nos promove a presença de Deus em nós, mas Ele é contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Jesus é a favor da nossa liberdade, Ele morreu por ela, Ele está totalmente comprometido com a sua liberdade. Mas para agir assim, Ele precisa também estar totalmente contrário àquilo que ameaça essa liberdade e que também ameaça aprisionar você
numa cultura doente, destrutiva e pecaminosa. Então, de acordo com Jesus, com o propósito de ser a favor de alguém, ele também precisa ser contra qualquer coisa que fere e aprisiona essa pessoa. Eu espero que você tenha entendido isso biblicamente. Jesus é por você. Sim, Ele é 100% por você. E Ele vai procurar proteger você, tratar você, livrar você, transformar você, para que você de nenhuma forma seja um escravo do pecado, escravo de si mesmo, escravo dessa cultura que não conhece a Deus, escravo dessa cultura doente que estigmatiza as pessoas, que rotula as pessoas, que separa as pessoas. Escravo de uma cultura sem Deus. Jesus é por você. Ele é por você. Sim, Ele é por você. E eu quero concluir dizendo que nós também somos por você como igreja. Da mesma forma que Jesus é, nós também somos, porque somos o seu corpo. E eu quero que você entenda aqui que todos os nossos cultos de domingo, todas as nossas reuniões de grupos de crescimento, nossas células ao redor da cidade, todas as semanas, os lares abertos para receber você, nós vamos sempre proclamar o amor de Deus e a verdade do Evangelho, que te possibilita viver a liberdade em Cristo. E é muito provável que algum dia que você virá no culto, estiver num grupo, você vai ouvir algo que discorda, ou que você considerou que seria muito pessoal, ou que você se sentiu constrangido, perturbado, ou confrontado com algum valor ou prática particular. Mas lembre-se, isso é o amor de Deus nos trazendo para o equilíbrio da verdadeira liberdade. Nós sempre vamos, irmãos, como igreja, buscar viver e ensinar a verdade em Cristo. Vamos pregar o seu Evangelho, mesmo que ele seja culturalmente impopular, ou mal compreendido, ou desprezado pela sociedade, ou que seja profundamente perturbador para você e até para nós em falar sobre isso. Porque nós sempre vamos ser a favor da sua liberdade e da verdadeira vida em Cristo, e contra tudo aquilo que ameaça essa liberdade e essa vida em Cristo. O nosso cuidado e temor é simplesmente que nós façamos isso no amor de Deus, e no amor que temos por você. No amor que temos por você. Nós sempre iremos afirmar, sim, que não importa o que, não importa onde, Deus ama você, e que Jesus é por você e não contra você. Nós, como sua igreja, somos seus representantes, estamos aqui para isso. E é importante que você entenda que aqui é uma comunidade de pessoas salvas pelo amor de Deus, que não são perfeitas, mas que estão aprendendo cada dia a viver como Jesus viveu, e a ensinar o que Ele ensinou. É para isso que nós estamos inseridos nesse mundo, para amar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que têm diferentes posições políticas, preferências também diferentes, são diferentes de nós, ou que têm hábitos e práticas que não fazem mais parte da nossa vida, não importa. Nós estamos aqui para amar as pessoas como Jesus amou, para ensinar aquilo que realmente traz verdadeira libertação e vida com significado e propósito. Por isso que Jesus é por você e nós também como igreja. Eu quero terminar deixando um desafio para você. Eu queria que você olhasse para essa lista, mas eu vou pedir que se você conseguir tirar uma foto com o seu celular, porque você não vai conseguir guardar toda essa informação. Mas de um lado nós temos o fruto do Espírito, do outro lado nós temos a carne. Meu desafio para você é que você saia aqui, para viver nessa semana, pelo menos um aspecto, em que você vai buscar o Espírito Santo e dizer, quero colocar a minha vida diante de Ti, para que o Senhor produza mais esse aspecto do fruto, essa virtude. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você precisa se melhorar na alegria. Você precisa desfrutar de mais alegria no seu coração. Você está triste, você está murmurador, você está reclamão, e você fala, Senhor, me dá alegria. Então você precisa se render mais ao Espírito para que Ele produza esse aspecto do fruto, essa virtude do fruto. Eu queria que você pegasse pelo menos um e dissesse assim, eu vou ser a favor dele na minha vida, a ação do Espírito Santo na minha vida. Talvez você precisa ser mais amável, talvez você precisa ser mais bondoso, talvez você precisa de mansidão nessa semana, talvez você precisa de domínio próprio. O que você pode orar nessa manhã e dizer assim, Espírito vem sobre a minha vida e produz isso, que você não vai esquecer nessa semana, de dizer, Senhor, eu preciso dessa virtude do fruto do Espírito. E que você também olhe para outra lista, que é a obra da carne, e diga assim, Senhor, eu vou lutar contra ela na minha vida, eu vou dizer não a ela na minha vida. Talvez seja o ciúme, talvez seja a inveja, talvez seja a discórdia, seja o ódio de alguém, talvez você esteja aqui com mágoa, com ressentimento, com falta de perdão em direção a alguém, talvez você esteja aqui tendo problema com o alcoolismo, ou problemas na vida sexual, ou você esteja com problema com a pornografia. Por favor, Jesus está aqui para promover liberdade em você, então diga, Jesus, nessa semana, pegue um item, pelo menos um item, e diz assim, eu vou lutar contra isso com todo o meu coração.
De um lado eu vou render meu coração a Jesus para que o seu Espírito esteja inundando a minha vida e produzindo em mim o seu fruto. Do outro lado eu vou dizer não, eu vou resistir a toda evidência dessa obra da carne na minha vida. Eu não vou dar espaço para isso. E lembre-se, Jesus é por você, e nós como igreja estamos aqui também, para ajudar você a viver essa vida de verdade, de significado e propósito, de verdadeira liberdade.